Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje vamos fazer a exposição da lição de número 7. O tema da lição diz: uma prova de fé, a entrega de Isaac. O textuário diz: e diz, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ali oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Duas observações importantes aqui. A primeira é que já há uma ponte entre esse texto em relação ao termo agapetó, que é filho unigênito de João 3,16. Há algo que a gente chama de intertextualidade. Esse texto influencia o texto de João 3,16. Essa é uma informação dentro de uma visão mais ampla do texto bíblico, ligando o Novo ao Antigo Testamento. Segundo, esse termo, eu te direi, ele é uma recapitulação do capítulo de número 12, do versículo de número 1. A mesma estrutura no original aparece. E isso marca agora um segundo momento de Deus com Abraão. Nesse primeiro momento, Deus o chama e faz promessas. Nesse segundo momento, Deus o prova e confirma as promessas que são agora para sempre. Esse termo, eu te direi, está ligado ao capítulo de número 12, versículo 1, para uma terra que te mostrarei. A verdade prática diz: Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si um cordeiro. Claramente já apontando para a pergunta de João Batista, ou dizendo o que João Batista já afirmou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele afirma fé, porque, na verdade, fé aqui nesse capítulo é entrega e renúncia, principalmente entrega. O texto de leitura que nós vamos fazer está em Gênesis 22, do 1 até o 11, que diz: e depois destas coisas, tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Que é importante nós vermos que na versão grega do Antigo Testamento, esse termo tentar aqui, ele é o sentido de provação. Esse é o sentido. E provou Deus a Abraão. E a resposta que ele dá é de disponibilidade. Tudo começa com ele ouvindo Deus chamar pelo nome, é um chamado pessoal, e é uma resposta de disponibilidade. Já é uma pergunta aqui: eu estou disponível quando Deus me chama? E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Se nós fôssemos fazer uma leitura crua, uma leitura, assim vamos dizer, sem ligação imediata com Deus falando, esse versículo, não me entenda errado, era mais fácil entendermos que o diabo estava pedindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época já havia sacrifício de pessoas na família. E muitas vezes o primogênito, um rei ia para a guerra, e ele, para garantir a sua vitória, a sua filha virgem ou o seu filho primogênito eram oferecidos para algum dos deuses, podia ser o deus da guerra, tá bom? E aí há uma proximidade que nós poderíamos pensar assim: será que foi Deus ou não foi? E aqui Deus, na verdade, está testando ele. Eu não estou negando que foi Deus, eu estou afirmando que foi Deus. Mas alguém poderia pensar na família de Abraão: será que foi Deus mesmo ou foi o diabo? Porque as nossas pagãs fazem isso. Como que o Deus de Abraão está falando isso também? Deus está testando ele. Então se levantou pela manhã, de madrugada, e abordou o jumento. Veja bem que aqui agora a câmera fica lenta, a câmera do texto fica lenta, a ordem de Deus está no 2, e aí o Moisés agora ele pega o zoom da câmera no versículo 3 e vai mostrar os movimentos de Abraão, que ele arrumou, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaac, seu filho,
e fendeu lenha para o holocausto, levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Preste atenção, lugar que Deus lhe dissera. Isso, na verdade, já mostra que Abraão obedeceu. Se nós quiséssemos fazer um esboço, nós já colocaríamos. A verdadeira fé, ela leva a disponibilidade. 3. A verdadeira fé, ela leva a obediência. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu de longe. E disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Preste atenção. A verdadeira fé vai me levar a adorar, apesar das renúncias que eu tenho que fazer. E não esqueça, no versículo 2, Deus já mostra que Abraão ama. E aí eu levanto uma pergunta para o pensamento. Será que Abraão tinha a possível tentação de adorar a bênção que recebeu de Deus, que era Isaac, no lugar do próprio Deus, que deveria ser objeto do seu amor? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaac seu filho. Veja que não está em câmera lenta ainda. E veja quantas vezes o texto chama ele de filho. Quantas vezes? Filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, aqui está o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui ele está fazendo uma pergunta já em relação ao sacrifício. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Veja que essa expressão ela é recuperada no versículo 6 e repetida no versículo 8, mostrando que houve uma concordância mútua. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. É a segunda vez que o texto fala isso. Lugar que Deus lhe dissera. Lugar que Deus lhe dissera. Repetição geralmente revela o tema. E edificou ali um altar. Veja a verdadeira adoração. Expressa aqui. E pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Aí vem a intervenção do verdadeiro cordeiro, que aqui é o anjo do Senhor, que é o que nós chamamos de cristofania, que é a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Veja que está até em letra maiúscula. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, Abraão, Abraão. E ele diz, eis-me aqui. Ou seja, começa e termina com a mesma estrutura. No início é Deus falando e no final é o anjo do Senhor falando, mostrando que, na verdade, o anjo do Senhor também é um ser divino. E no início é só uma vez que Deus fala o nome dele, no final são duas vezes. E termina com a confirmação de disponibilidade. Ele é disponível no início para obedecer e ele vai até as consequências final da obediência no fim do versículo 11. Então há um colchete aí. Vamos agora para o versículo de número, a análise do ponto 1 que diz, Abraão tem a sua fé provada. Aí ele diz no ponto 1 que Deus manda Abraão sacrificar a Isaac. E veja bem, irmãos, que Deus, nessa prova, ele revela mais para Abraão mesmo quem Abraão é, do que Deus mesmo quer saber como Abraão é. O que isso quer dizer? É que a prova, ela mostra para mim quem eu sou. Ela me revela quem Deus é, mas também ela mostra para mim quem eu sou. E aí ele vai dizer que tem provações que nós não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o nosso cônjuge, porque nós não seremos compreendidos. E aqui há uma tentação, inclusive o filósofo Soren Kierkegaard, ele vai trabalhar isso. Ele vai dizer que Abraão deu um salto de fé e caindo num irracionalismo. Só que há um erro aí. Na verdade, o que Abraão está fazendo é dizendo para Deus, Deus, eu estou sacrificando internamente o meu eu, para que o meu amor pelo meu filho seja renunciado como o primeiro amor que eu tenho, que é o amor do Senhor. Ou seja, entre amar o meu filho e te amar, eu escolhi te amar primeiro. Logo, porque eu te amo, eu te obedeço.
E se o Senhor pediu o que eu mais amo, eu escolho o Senhor e eu escolho entregar o que eu mais amo. E aqui, na verdade, é um conceito de amor que permeia toda a Bíblia. Amor é entrega. Se a fé me leva a entregar tudo para Deus, o amor me leva a fazer uma doação do que eu mais amo para Ele. Está percebendo? João 3,16, a história de Penina, Eucana e Ana, ecoa isso, a história de Jacó ecoa isso. Jacó doou seu tempo, o Eucana queria doar 10 vezes mais os presentes para sua mulher. João 3,16 vai falar desse amor. Efésios 5 vai falar que quem ama a sua esposa vai dar a vida por ela. João 10 vai falar também que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ali é amor também. Está percebendo? Há um conceito de amor que molda a Bíblia inteira aqui nesse texto. No 2 ele diz que Abraão obedece sem questionar. E é importante fazer algumas observações sobre prova e sobre obedecer sem questionar. Na prova, Deus me testa para eu crescer. Na tentação, o diabo quer que eu faça o que é errado. Então, a prova é Deus que dá, a tentação é o diabo que coloca. Às vezes, a tentação aparece no meio da prova, ou em geral, junto. Inclusive, no Novo Testamento, peirasmo, que é o termo usado, eles aparecem juntos no capítulo 1 do livro de Tiago, tá bom? Falando lá que nós devemos alegrar quando formos provados. Sobre obedecer e questionar, a obediência sem questionar é quando eu confio no que Deus sabe em vez de confiar no que eu sei. É quando eu entrego o meu intelecto, eu me rendo intelectualmente e digo, Deus, eu não sei tudo, mas eu confio que o que o Senhor está pedindo e falando é o melhor para mim. Isso é um nível de fé importante, porque ela não leva ao irracionalismo. Não é aquela fé do, eu vou crer sem pensar. Não é isso. É aquela fé que diz, eu sei quem Ele é, eu sei quem está me guiando, eu sei que Ele sabe o que Ele está me dizendo, e eu vou confiar no que Ele sabe, no que Ele diz e em quem Ele é. Então há uma transferência da minha razão, dos meus desejos, dos meus sentimentos para Deus. Isso não é algo irracional. Isso, na verdade, não tem nada mais racional do que confiar no Deus que é autor da racionalidade. E ele diz que, ele fala que eu e o moço tornaremos. Quando você vai ler Hebreus 11, você vai ver que a fé de Abraão era tão grande que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac. Essa é a ideia que aparece lá em Hebreus 11. Ou seja, ele acreditava mesmo que ele ia matar o rapaz, mas ele acreditava que depois que ele matasse, Deus ia ressuscitar o rapaz. Você está vendo como é esse nível de fé? E ele diz aqui que Abraão não era perfeito. E aqui eu lembro do texto, quando Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Como fica, pastor Moisés, essa relação entre dizer que Abraão não é perfeito e Deus pedir para ele ser perfeito? Perfeição lá envolve a mesma ideia de Jó em relação à integridade. Envolve eu adorar o único Deus, eu renunciar a outros deuses, não deixar nada competir com Deus. Essa ideia de dizer que ele não é perfeito é para mostrar que ele mente. Quando ele sai de casa, ele leva o seu sobrinho, Deus diz para ele deixar a parentela dele. Então, há uma mistura em Abraão de crescimento espiritual com imperfeição humana que vem da pecaminosidade. Você está percebendo? Abraão, na verdade, ele está precisando ter seu caráter agora desenvolvido, submetido a Deus, aperfeiçoado. Então, a lição que fica para nós no ponto 1, 2 e 3, no ponto 1, professor, entregue tudo a Deus. Tudo que Ele te entregou, entregue a Ele. No ponto 2 obedeça a Deus em vez de confiar no seu intelecto de forma cega. E o ponto 3 Deus não espera perfeição, mas progresso. Ele quer que você cresça. Tudo que você está passando agora, Deus vai usar para aperfeiçoar seu caráter. É uma aplicação isso. No ponto 2, ele fala que a promessa foi confirmada, que Abraão não negou o único filho. Na verdade, ainda que ele tivesse recebido a promessa de ser pai das nações, ele dolorosamente e traumaticamente vai e entrega a Deus, se dispõe a obedecer, repetindo o que eu falei ainda agora, porque ele acreditava que Deus iria ressuscitá-lo. Você está vendo? Deus não quer que a gente se apegue ao que Ele nos dá, ao ponto de isso prejudicar
a nossa caminhada. Isso inclui trabalho, isso inclui filhos, isso inclui esposa, marido. Jesus fala sobre isso também. Se alguém quiser ser meu discípulo e não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, não é digno de mim. Aborrecer ali quer dizer amar menos. Aí eu vou amar menos meu pai, minha mãe, meu irmão, para seguir Jesus. Não. Quer dizer que o teu amor maior é por Deus. O teu amor maior é por Deus. Os outros amores estão abaixo do amor de Deus. No 2 ele diz que Deus viu a obediência de Abraão. Por isso que o texto diz que ele foi para o lugar que lhe dissera. E aí vem uma pergunta para nós. A nossa fé tem nos levado a obedecer a Deus? Às vezes eu sou tentado a basear-me no que eu sinto em ver o que Deus diz. Às vezes eu sou tentado a viver o meu plano secreto de incredulidade em vez do projeto de Deus para a minha vida. Porque às vezes parece lógico, parece que não vai acontecer, parece que a promessa é tão distante no futuro que eu não posso visualizar ela e vibrar com ela agora. Você tem se alegrado em obedecer a Deus, mesmo que isso não gere imediatamente o que a gente chama de sucesso, como alguns esperam. No ponto 2.3 ele diz que a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Ele diz que o povo judeu teve origem em Abraão e que ele se tornou uma grande nação. Você vai ver logo em Êxodo que eles frutificaram, se multiplicaram, cumprindo o propósito de Gênesis, quando Deus diz frutificar e multiplicar, e que no próprio Deuteronômio e no Pentateuco já é uma realidade. Milhares de pessoas vêm de Abraão. Os judeus hoje têm descendentes espalhados pelo mundo inteiro e ele se torna pai de nações. Esse pai de nações aqui também mostra que havia o projeto da semente de Abraão, através da semente de Abraão, o Messias. E aí ecoa Mateus 1:1, que ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Todas as famílias da terra são abençoadas. E agora não só grande nação no sentido étnico, mas também uma nação santa, um povo particular, um reino de sacerdote, vem de Abraão. E no ponto 3, ele vai enfatizar também que Abraão ofereceu seu único filho, já aqui ecoando João 3,16. E ele vai enfatizar que Isaac foi obediente, ele não questionou porque seu pai estava sacrificando, ele questionou como é que seria, quem seria o holocausto. E aí o pai dele colocou ele, amarrou ele, e ele silenciosamente obedeceu e participou do plano de Deus. Você está percebendo? Deus tem projetos na nossa família que inclui todos aqueles que estão envolvidos na nossa família. A obediência a Deus deve permear o nosso dia a dia, deve envolver nossos filhos. E aí ele diz que Isaac acreditou e se submeteu. E isso mostra, irmãos, que nós temos que orar para Deus trabalhar no coração dos nossos filhos, para que no momento que a gente está passando, às vezes sem entender, eles se submetam a Deus, não murmurem contra Deus. Isaac podia dizer: meu pai enlouqueceu, meu pai ficou velho, mas não, ele confia que Abraão conhece Deus e segue. E nós como filhos, e nós como pais, temos que fazer a mesma coisa. Como pais, viver o plano de Deus. Como os filhos, entender que nossos pais, que servem a Deus, estão vivendo esse projeto que inclui toda a nossa família, tá bom? Então, obedeça a Deus, ouça a Deus, porque a obediência pode gerar crescimento espiritual, a obediência pode te levar a viver as promessas e a obediência pode te fazer experimentar mais o poder de Deus. 3 aplicações aí, professor. Depois, você vai perceber que mesmo diante da obediência, nós já temos os infortúnios, as perdas. A Sara é a única mulher que tem a sua idade revelada na Bíblia. E você vai ver, revelado na morte, digo, que Abraão lamentou, Abraão chorou e ele pediu para os filhos para sepultar sua esposa. E aí você vai perceber um amor que havia naquela família, um cuidado. Mas você está percebendo? Ter acesso à promessa de Deus não me isenta de sentir dor, de ter perda. A fé tem que ser realística. A fé não pode ser otimismo barato, não pode ser uma tentativa de triunfalista, de querer achar que coisas ruins não vão acontecer. A fé inclui ser realista em relação à dor que eu sinto, ao lamento que eu sinto. Ele faz isso, ele lamenta, ele vive seu luto, ele chora, tá bom?
E isso mostra que a fé, ela não foge da dor. Ela vive dentro da dor, aceita a dor, mas ela sabe que Deus é soberano acima de tudo. E no 3.3, ele vai dizer que Abraão foi humilde e sincero, né? Porque ele agradeceu a Sirigete, ele se inclinou em respeito a eles, tá bom? E ele disse também que queria sepultar sua filha na cova de Macpela. E aí, no entanto, ele não quis que ela fosse doada, ele quis comprar ela, tá bom? Isso mostra que ele vai dizer que ele é humilde, porque ele poderia ter aceitado aquela doação, mas ao mesmo tempo ele agradece e ele quer pagar o preço para mostrar que ele valoriza aquele momento e aquilo fica com um legado de fé, de memória, de fé para as outras gerações. Você está percebendo? Como nós lidamos com o que nós perdemos? Ele poderia ter perdido Isaac, não perdeu, mas perdeu só um dia depois. Mas ele voluntariamente doa seu filho a Deus. E no final, você vai perceber que agora ele se distancia da sua esposa amada, ao amor do filho que ele é testado a doar e ao amor da mulher que agora ele vai se separar. Está vendo? A fé verdadeira, ela é movida pelo amor e ela lida com a perda sendo realista em relação à dor. E por último, na conclusão, ele disse que nós podemos dizer que Abraão era um homem de Deus, pertencia a Deus, que ele experimentou provas, e provas não estão fora do nosso escopo, da realidade da nossa vida, e que houve um elevado e precioso exemplo de fé, de coragem, de obediência em Abraão, e quanto em Isaac, né, que isso nos inspira a ser mais cheios de fé e santidade, né? Devemos olhar para isso e dizer, meu Deus, eu tenho me entregue, eu tenho renunciado, eu tenho amado a Deus como eu deveria. Jesus não disse aos seus seguidores que teria uma vida fácil. Ele cita João 16:33, nós terminamos aqui, onde ele diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você está percebendo? Uma das maiores tentações de quem é provado e tem aflição é perder o ânimo. Mas essa paz que você tem de Jesus, que é doada no meio da aflição, ela vai te ajudar a manter o ânimo e ter vitória, porque você tem vitória naquele que te dá vitória. Tem dois dons aqui de Deus, a paz e a vitória que é em Jesus, tá bom? Deus abençoe, espero que tenha lhe ajudado em relação a essa lição. Se você tiver interesse também de aprender a interpretar a Bíblia, aqui embaixo desse vídeo haverá o curso de interpretação da Bíblia, é na plataforma QIFI, você acessa o linkzinho lá embaixo, efetua o pagamento e você vai ter acesso a 25 aulas para aprender como interpretar a Bíblia, e eu vou lhe acompanhar também durante 2 meses, suas dúvidas, questionamentos, leitura do material. E se você também quiser adquirir os meus livros, você pode também mandar mensagem lá nos comentários. Eu escrevi 5 livros, Carta do Inferno 1, 2 e 3, A Origem, Se Deus é Bom Porque Existe o Mal, e também escrevi Carta do Céu, foi meu último livro, tá bom? Que Deus, em Cristo, nos abençoe para sempre.